Muito boa noite a todos. Bem-vindos à Casa do Administrador, edifício sede do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. É um prazer recebê-los aqui no auditório Gilda Nunes. Agradecer desde já também ao nosso conferencista do dia, ou da noite, administrador, consultor César Souza, a quem eu vou me referir logo, logo. Nós tivemos aqui, um pouco antes da abertura da palestra, o lançamento do livro do César, o livro Clientividade. Já não é a primeira vez que o César nos honra com o lançamento de uma obra da sua lavra. E este livro, a entrevista que ele nos concedeu à TV CRA a respeito desta nova obra, estará à disposição de todos os internautas, todos os profissionais do mundo da administração, nos próximos dias, na TV CRA. Basta entrar na internet, clicar em TV CRA e assistir a entrevista onde o César discorre sobre o termo clientividade, por ele cunhado, os objetivos do livro, o foco no cliente, ou melhor, como a empresa deve se portar estrategicamente para atender efetivamente as demandas dos clientes. O César vai poder, com muito mais propriedade, falar sobre isso também aqui ao longo da noite. E, portanto, fica o convite desde já para visitar, clicando lá na TV do CRA, na entrevista com o lançamento do livro do César. Hoje o César vai nos trazer um tema que é muito particular ao mundo, ao contínuo da administração, que é atendido aqui pelo Conselho, os desafios do administrador nos momentos de crise. E não precisa dizer que nós estamos vivendo uma profunda crise. O que fazer para superar, para enfrentar, para vivenciar, aprender com esse momento de crise. O que nós esperamos aqui ouvir os ensinamentos de César. O César é um velho amigo da casa. Nós temos já um convívio bastante próximo com o César nas últimas décadas. Um colaborador assíduo do Conselho. César, claro que década, não, por que não? Sem nenhum problema de nós falarmos isso, Décadas. O César premiado aqui pelo CRA como administrador de destaque, conferencista, frequentemente convidado para os congressos do mundo aqui do sistema CFA-CRAs, portanto, um administrador de referência, um consultor, um executivo com experiência internacional, empresário, tendo criado e comandado um hotel de enorme destaque, ecossustentável, em Búzios, há poucos anos. Portanto, uma referência como executivo, como empresário, como consultor, como autor de livros. Então, tem todo o nosso aplauso, nosso reconhecimento, César. E quero, em nome do presidente do CRA, administrador Wagner Siqueira, agradecer, mais uma vez, por sua colaboração, trazendo para todos nós, aqui presentes nesse auditório, para os internautas ligados na TV do CRA, esse seu conselho, essa sua visão a respeito do mundo empresarial, que é o mundo que nós habitamos, e que é um mundo necessário para que nós possamos levar até a sociedade os bens, serviços, produtos que são tão demandados. Mas quero mais uma vez, antes de passar a palavra ao César, fazer aqui a propaganda deste livro, o Clientividade. Acaba de ser lançado pelo César, está em todas as livrarias, nas livrarias virtuais, nas livrarias físicas, como oferecer o que o seu cliente quer. Então, muito sucesso, César, em mais esta obra aqui, é o que nós desejamos. É um administrador, um consultor, um executivo, um empresário, levando a todos aqui a sua expertise, a sua experiência, o seu viver. César, muito obrigado. A palavra é sua. Fique à vontade. Ocupe seu espaço. Obrigado. Bem, pessoal, boa noite. Aos que estão aqui, aos internautas também que estão aí nos acompanhando na transmissão pela TV do CRA aqui do Rio de Janeiro. Então, prazer estar aqui. Eu agradeço muito aí ao Leonardo pelas palavras dele. Vocês devem dar o devido desconto pela amizade que nos une. Pelo menos 30% vocês podem aliviar ou botar um pouquinho menos assim. Mas eu fui convidado por ele, pelo Wagner Siqueira, para vir aqui conversar principalmente, mais do que sobre o livro, o livro vai ser um dos capítulos aqui do que eu vou abordar, mas conversar sobre esse desafio dos administradores, dos líderes, nesse novo ciclo que a gente está vivendo aqui, principalmente nesses 2 próximos anos, que eu acho que é a grande preocupação
que todo mundo está, né? Onde eu ando com os meus clientes, as pessoas estão sempre fazendo questões, está no momento agora de várias empresas fazendo o seu planejamento estratégico, agora nesse período, né, outubro, novembro, dezembro, tem 18 empresas que eu vou fazer trabalhos aqui agora, estou contratado já para fazer para essas 18 empresas. Então, já estou nos trabalhos preparatórios e as grandes questões já começaram a aparecer. Aliás, hoje pela manhã eu estava em Gramado, amanheci hoje com 4 graus, né, em Gramado, eu levantei às 4h30 da manhã, que eu tive que entrar num carro às 5h30 para ir para Porto Alegre, pegar um voo, para vir para cá, um voo 9 horas, estava bastante cedo. Na vinda de Gramado, com o motorista, ele me fez, começou, 5 minutos depois que a gente saiu de Gramado, ele me perguntou, doutor César, quem vai ganhar nos Estados Unidos? Esse tal do Trump vai ganhar mesmo ou vai ser a Hillary? Eu disse, olha, eu não sei, por que você está preocupado? Não, estou muito preocupado, se esse cara assumir, o mundo vai mudar, estou preocupado com meus filhos. E vai ser uma mudança enorme, mas será que ele ganha? Será que eu não ganho? Eu disse, olha, eu realmente não sei. Ele disse, aqui no Brasil, será que o Temer termina o mandato dele? Até 2018, esse mandato que ele está agora? Ou será que vai ter alguma reviravolta aí? Eu disse, olha, eu também não sei. Aí ele perguntou assim, e lá em São Paulo, quem vai ganhar a prefeitura? Eu disse, eu não sei, eu sei o cara que está na frente. Ele começou a fazer as perguntas, né? E a taxa da inflação e não sei o que lá, e eu disse, eu não sei. Eu disse assim, olha, nem me pergunte quem vai ser o campeão do Brasileirão, porque eu também não sei. Aí eu disse para ele assim, eu acho que você deve estar pensando assim, eu não sei o que esse cara veio fazer aqui. Veio para Gramado, reunir com a diretoria de uma empresa, o conselho de administração, os acionistas de uma empresa aqui em Gramado, sendo pago para isso, e o cara não sabe de nada. Eu disse para ele, você deve estar me perguntando, estar pensando assim, esse cara não sabe de nada. E realmente eu não sei de nada. Eu acho que poucos de nós sabem essas perguntas que estão, é mais ou menos o que eu estou ilustrando com essa imagem que está aqui, né? Se eu fosse tirar um retrato, uma foto, das reuniões de diretoria que eu participo e das reuniões de conselho de administração que eu participo, seria mais ou menos essa. Quer dizer, tem uma névoa aqui que impede as pessoas de ver o que está no globo. Com nitidez, as pessoas não conseguem ver. Tem um livro aqui, O Futuro, os caras estão tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro, mais ou menos o que o motorista de táxi me perguntou. E não é só ele não, coitado. Todo mundo, você vê grandes nomes no mundo empresarial brasileiro, os caras estão sempre fazendo as mesmas perguntas, tentando adivinhar o futuro. Então, o que eu gosto sempre de dizer é o seguinte, o papel do líder não é ficar tentando adivinhar o futuro. O papel do líder é inventar o futuro. É fazer um futuro, é definir onde é que eu posso chegar, o que é que eu posso fazer, e inventar um futuro. Não é simplesmente ficar tentando. Claro que a gente tem que tentar entender o que está acontecendo para não ficarmos soltos no espaço. Mas a principal preocupação é, então veja, está todo mundo preocupado. Aqui o cara é angustiado, tem gente que está desanimado, só tem um cara que parece que sabe das coisas, esse aqui deve ser o consultor do grupo. Né? Que o cara que é executivo mesmo não sabe de nada. Então, os desafios dos líderes nesse novo ciclo é que eu vou tentar conversar um pouco aqui, né, com vocês. Quais são esses desafios? Eu não estou conseguindo passar aqui, amigo. Não sei o que aconteceu aqui. Está desligado. Não, está ligado. Tá. Você soltar aí, por favor. Não sei o que aconteceu. Conseguiu? Solte lá, por favor. Então é sobre isso que eu vou estar tentando conversar aqui com vocês. Vão me dar um outro, ou passe aí rapidinho para eu ir ganhando um tempo aqui. Uma outra imagem que eu peguei foi essa aqui, né? O desafio do líder no novo ciclo, mostrando aqui, tentando ilustrar a evolução, né, do ser humano, dos líderes. Se deu muito através de mudança tecnológica, mas o que eu quero ilustrar é que esse cara aqui, que eu acho que é o cara que está se preparando para assumir esses desafios que nós estamos vivendo, ele está usando a mesma ferramenta que esse daqui, olha. Ele está usando a mesma ferramenta, só que ele está usando de uma forma diferente. Ele está usando como uma alavanca, ele está inovando, ele está com uma nova atitude, é o que eu quero colocar. Para mim, o desafio dos líderes nesse novo ciclo não é uma questão tecnológica, vai ser uma questão muito de atitudes. Quer dizer, que escolhas cada um vai fazer sobre seus comportamentos, suas atitudes, sua postura, o tipo de clima, cultura que vai construir dentro das suas empresas, isso que vai determinar o grau de preparação de lidar com esse futuro ou não. Como só tem homem aqui, eu fiquei um pouco incomodado quando eu vi essa imagem. Pô, só tem homem. Parece que a evolução do ser humano é a evolução do homem. Então eu encontrei essa imagem, não, deve ter alguma coisa ali. E esse cara voltando, o que é que esse cara está dizendo? O que é que ele voltou? Ele pode voltar, não dá para acompanhar, não. Então eu estou aqui prestando uma homenagem às moças que estão aqui presentes, né? Porque eu acho que a inteligência feminina tem dado um salto muito grande dentro das organizações, muito grande. Nesse assunto que eu vou falar daqui a pouco, clientividade, eu acho que eu tenho visto de melhores exemplos
na prática desse nova forma de se relacionar com clientes e tudo, tenho encontrado muito mais nas mulheres. Os rapazes me perdoem aqui, está colocando isso, mas eu acho que a gente não pode mais prescindir, não é, da inteligência feminina. Então essa figura aqui é meio equivocada, de só representar a evolução humana apenas através do masculino, né? Qual é o macro cenário, né? A gente está vivendo, frente a essa nova crise, esse novo ciclo, um pequeno resumo aqui, né? Nós estamos tomando de 13-0. Né? Se quem ficou triste com a Alemanha de 7-1, se fosse 7 de inflação e 1 de crescimento do PIB, a gente estava soltando fogos aqui. Se a pessoa se fosse 7-1, a inflação é 7, o PIB está crescendo 1, seria uma maravilha. Mas é 10 de inflação e menos 3 do PIB, 3 gol contra. Então nós estamos tomando de 13-0, então a gente sabe, inflação, PIB, juros, desemprego, 12 milhões de desempregados. O grau de confiança de investidores baixo ainda, está começando a recuperar. Notei nos últimos 45 dias, em vários dos projetos que eu estou envolvido com clientes, voltou a aparecer, a expectativa mudou. Nada concreto mudou ainda, mas a expectativa começou a mudar e ela é importante. De consumidores também, a gente vê, foi olhar Dia dos Pais, foi um dos piores que aconteceu no varejo. Eu tenho 3 clientes no varejo. Sistematicamente foi Dia das Mães, Dia do Pai, Natal do ano passado. A expectativa do Natal esse ano também não é boa, não vai chegar perto do que foi do Natal 2014, por exemplo. Então, nós estamos vivendo um momento difícil e é uma crise principalmente de valores, governança, política, que criou um caos econômico. O que eu tenho notado muito, brigas societárias. Eu tenho 4 clientes hoje que o problema é sério. Esse que eu fui em Gramado é uma briga de familiar, irmão contra irmão, brutal. Não é? Um virou para mim e disse assim, não, você não está entendendo nada, porque esse cara é da outra facção. É o irmão dele. E ele dizendo que é da outra facção. Não é? É uma outra grande empresa, são 2 grandes fundos de investimento que são sócios, não conseguem se entender, destruindo o valor da empresa. Quer dizer, não está fácil isso. É uma crise de confiança. O Brasil deixou de ser um país de baixo custo. Temos esse novo ciclo, os ajustes são inevitáveis. Qual é a consequência? Profissionalização da gestão, cada vez mais. A gente requer cada vez mais de empreendedores, de executivos, de gestores, um grau de profissionalização cada vez maior. Agora, o que eu percebo também é o seguinte, eu não vim aqui vender pessimismo, né? A gente está numa situação difícil, como eu estou tentando retratar, eu não posso ser leviano e estar vendendo facilidade, mas eu também percebo assim, eu acho que um novo ciclo virtuoso está a caminho. Primeiro, o que é que eu percebo? Dinheiro sobrando no mundo. A injeção de dinheiro aqui não vai ser fácil, de investimento. Eu acho que o Banco Central vai ter que taxar a entrada de dólar e de euros aqui no Brasil. Vai ter que taxar. Podem se preparar para isso. 60 dias vai ter, senão o dólar despenca para 2,5. Vai ter que taxar para manter o dólar num certo nível, porque o dinheiro está sobrando. Por quê? Porque os outros países que competiam com o Brasil por recursos, os outros países estão numa situação péssima, também não competem mais. África do Sul, que todo mundo falava, vai entrar até no BRICS. África do Sul, acabou. A Turquia, que era um grande atrator de investimento, fica entre o Oriente e o Ocidente. A Turquia também. A Rússia, com outro problema grave. A China, com problemas, lá as pessoas perderam muito da confiança da China. Então, a maioria desses países que a gente vê, a único que continua captando recursos internacionais é a Índia, mas em coisas de alta tecnologia, em coisas de sofisticadas de informática, de eletrônica, etc., que a Índia se preparou muito. É um dos países do mundo que tem mais PhDs nessa área no mundo. Então a Índia, mas são coisas que o Brasil não está competindo muito. O único competidor do Brasil hoje chama-se o México. É o único país que é menor do que o Brasil, mas como está juntinho dos Estados Unidos, tem um acordo de livre comércio, ele consegue atrair recursos. É o único país. A Argentina não consegue, o Peru é muito pequeno. Quer dizer, não tem competidor no mundo hoje para o Brasil, pela pujança do mercado, para atrair investimentos. Então, e o dinheiro está por aí, sobrando, doido para encontrar um lugar para vir, esperando que as coisas se acalmem aqui para vir. Então, eu começo já a sentir isso com clareza, um novo ciclo virtuoso. Os fundamentos da nossa economia são bons. O mercado interno, 208 milhões não vou dizer nem de habitantes, de consumidores, é o que nós temos. Poucos países do mundo têm um mercado assim. A diversificação do portfólio. O Brasil tem agro, tem indústria, tem serviço, é muito diversificado. Você compara, às vezes um jornalista pega, porque o Brasil vai ser como a Venezuela. É uma bobagem falar isso. A Venezuela só tem um produto, que é o petróleo, e uma empresa chama-se PDVSA. Acabou aquele petróleo, acabou. Quando entra em crise, acabou. O Chile só tem um produto, que é o cobre. A Grécia só tem um produto, que é o turismo. Então não dá para comparar. Nós temos um portfólio muito diversificado. Se a indústria entrou em crise, o serviço, etc. e tal, o agronegócio continua pujante e os outros já estão se recuperando.
Então nós temos um portfólio diversificado. A Grécia, além do turismo, tem o segundo produto da Grécia é o azeite. O azeite que usa em salada. O azeite não bota nenhum país. É ótimo o azeite mediterrâneo, mas não bota nenhum país para frente. O terceiro produto da Grécia é vinho. Alguém já tomou vinho grego aqui? Então é assim que a gente tem que pensar, quando a gente olha o portfólio desses produtos, desses países. Então não dá para comparar com a possibilidade que o Brasil tem e a diversificação, autossuficiente de energia, autossuficiente de alimentos. Poucos países do mundo têm isso aqui, um mercado grande, 200 milhões de consumidores, portfólio tão diversificado quanto o nosso, se um entra em crise, o outro equilibra, autossuficiente de energia, autossuficiente de alimentos. Então isso aqui, assim, a crença é de que nós temos um fundamento adequado, né? E isso traz uma série de oportunidades que a gente tem que pensar. Quer dizer, de um lado a gente tem isso, do outro a gente tem isso. Eu acho que isso aqui vai acabar sobrepujando e em alguns meses a gente vai estar num outro patamar. É o que eu vejo, né? É o que eu vejo. O outro viés que eu quero pegar desse novo ciclo é o mundo em reconfiguração. O mundo está em reconfiguração. O mundo que era industrial é um mundo hoje mais de serviço, do físico para o virtual, fixo para o móvel, do analógico para o digital e por aí vai. Clientes, o mundo está mudando, o tal do CRM, que muita gente falava, o Customer Relationship Management, a relação do cliente, não vai ser mais CRM, vai ser CXM, é o Customer Experience Management. A experiência é a nova fronteira do marketing, é o novo campo de batalha do marketing. Não é mais o relacionamento com o cliente, atendimento ao cliente. O cliente quer experiência nas coisas que faz junto às empresas. O mundo está mudando da propriedade para o compartilhamento. A gente vê tudo que está acontecendo de Uber. É a propriedade do automóvel, já não quero mais ter automóvel, eu posso usar, compartilhar. Alguns devem ter vindo hoje para cá nisso. É o hotel que o cara usa fracionado, é o apartamento que o cara usa, a casa que o cara... Aquele senso de propriedade que as pessoas estão ficando mais espertas e mudando para um senso de compartilhamento que reflete uma nova cultura. Só não vale compartilhamento conjugal, viu, gente? Isso aí tem gente que... né? É bom não compartilhar muito, porque isso aí dá zebra. Mas o resto está num compartilhamento grande. Do mundo tangível para o mundo intangível. Eu acho que esse é um outro viés que eu quero pegar aqui, importante desse novo ciclo, né? É o mundo tangível que era assim, migrando para o mundo intangível. Todas as profissões passando por profunda transformação, inclusive a nossa aqui, que eu estou na casa do administrador, né? Isso exige o quê? Capacitação, profissionais multifuncionais. Não dá mais para ser um expert. O cara que só entendia de finanças. E a vida inteira era fazer uma carreira financeira. O cara que só entendia de comercial a vida inteira, hoje o mercado não quer mais isso. O mercado quer um cara ou uma cara que tenha passado pelo menos em 3 possibilidades diferentes. É finanças, é comércio, é comercial, é logística, é RH, é finanças e é não sei o quê. Ou seja, o mundo não dá mais para ser o expert. E eduquem seus filhos para serem multifuncionais, porque o unifuncional está em baixa. É uma espécie em extinção, não tenho a mínima dúvida dela. Um mundo que está valorizando muito a reputação, todas essas transformações leva isso aqui, virou matéria-prima. E soluções disruptivas que eu percebo com muita clareza. Assim, por exemplo, a maior empresa de táxi do mundo não possui carro, não possui um carro. Que empresa é essa? Uber. Alguns vieram para cá hoje usando Uber. A maior empresa de transporte do mundo não possui um meio de transporte, um automóvel. Ela não possui um automóvel. A maior empresa de filmes do mundo não possui um cinema. Qual é? Netflix, está aí. Não, veja que coisa diferente, isso que eu estou chamando de solução disruptiva. O varejista mais valioso do mundo não tem inventário. Quem é? Alibaba. Isso aí, não é o Amazon, é Alibaba. Não tem inventário. A empresa de mídia mais popular do mundo não cria conteúdo. FB. Vocês estão espertos, hein? Veja quanta coisa. A maior empresa de publicidade do mundo não cria conteúdo também. Quem é? Quando você quer conhecer alguma coisa, você dá uma... Entenderam como é que o mundo migrou? Não é fácil. Isso há 5 anos atrás era impensável, né, Luiz? Impensável. Então essa é que é a grande transformação que a gente está vivendo. Quer dizer, de um lado o Brasil, complicado, mas ventos bons estão chegando. Do outro lado, uma transformação muito grande. Do outro lado, soluções disruptivas. E se a gente não entender isso, a gente vai perecer. E nossos filhos não vão ter espaço. E aí eu estou vendo 2 criancinhas ali atrás, junto com a Rebeca e tal. Tem que prepará-las para isso. Para esse novo mundo que a gente está vivendo. Qual é o maior desafio? Capacitação crescente. Líderes que saibam segurar as rédeas, porque o mar não está para peixe, e quem for complacente vai dançar. Líderes que sabem inovar e líderes que percebam oportunidades não exploradas. E posso usar isso aí. Então a gente tem que pensar. Bem, meus 40 anos aí que ele já antecipou, né, de experiência profissional, vários clientes que eu tenho trabalhado nesses últimos anos,
os livros que eu tenho, né, esse aqui foi de 2003, foi relançado agora, esse é o que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele também, o Clientividade, e vai sair em novembro um chamado Joga a Seu Favor. Estava conversando aqui com o Mark, que é do Sebrae, é um livro sobre empreendedorismo. O nome é Joga a Seu Favor, é a história de uma mulher que perde um emprego, e eu redigi esse livro na pele de uma mulher, deu um trabalho danado. Eu tive que botar minha poção feminina em jogo, na pele de uma mulher, que ele está redigido em primeira pessoa, é um relato em primeira pessoa, como se fosse uma mulher. Perde o emprego, o filho está no exterior, num programa de intercâmbio, e ela ou tem que buscar o filho de volta e frustrar o sonho dele, ou ela tem que ir à luta, e ela resolve montar um negócio. E o livro é sobre como ela montou um negócio para ter sucesso. É um roteiro de como montar um negócio, um livro de empreendedorismo. Eu espero que o Sebrae, né, prestigie o livro, porque ele é nesse sentido aqui. Então, é sobre isso que eu queria falar. O que é que eu quero dizer para vocês, se vocês entenderem a base do que eu estou falando? Eu estou, no momento, lidando com 3 tipos de clientes. Eu tenho clientes que estão descendo a ladeira, continuam. Não conseguimos parar desde setembro de 2014. Tenho 2 anos que alguns dos cabelos que eu tenho, perdi muitos ainda, com esse tipo de cliente aqui. Não consegui parar, ajudá-los a parar. Eu tenho clientes que já saíram do emaranhado, já encontraram o fio do novelo. E eu tenho clientes que se preveniram para o buraco e traçaram um caminho para não cair no buraco. Então veja que coisa interessante. Então, eu vivo nesses 3 mundos. Se fosse só um mundo, seria uma coisa. Eu vivo nos 3 mundos aqui. Cliente enfrentando crise, assim, eu tenho 2 no setor automotivo, a gente sabe o que está acontecendo. Nós voltamos a 2007 no setor automotivo, voltamos a 2007. A produção de hoje é igual à produção de 2007. É uma crise total, demissões, um problema. Tem na área de etanol, que é um desastre, uma empresa privilegiadíssima de distribuição elétrica, ganhou prêmio ABS, está numa situação muito difícil ainda, uma empresa siderúrgica, uma das maiores nacionais, 3 no varejo, todas 3 assim. Eu tenho uma aqui no varejo, que quando ela fez o IPO, em 2009, as ações foram vendidas a R$14. Na semana passada estava 1,2 as mesmas ações. Ou seja, quem investiu 800 milhões estava valendo 65 milhões 7 anos depois. Virou pó. Então não é fácil isso aqui. Estou lidando com isso, não é fácil. Mas eu também tenho clientes que superaram a crise, entraram no rolo danado e conseguiram sair. Uma indústria aeronáutica, uma empresa grande, não precisa nem eu falar qual é, uma empresa de alumínio, uma empresa de engenharia ambiental, uma empresa, tem pessoas aqui dessa empresa de engenharia ambiental que estão aqui, né? Tivemos uma crise grande, né? Representada aqui a Coleta, a Essências, que estava dentro do grupo Solvi. Uma empresa imobiliária incorporadora também se encontrou, uma empresa de varejo também. E eu tenho uma empresa, clientes, que se preveniram, uma no agronegócio, uma indústria alimentícia, um laboratório, e uma construtora. Então veja que coisa interessante, construtora. 253 construtoras entraram em PJ este ano. PJ significa RJ, Recuperação Judicial. 253, 111 quebraram este ano. Dado de junho, de janeiro a junho. São 364 de empresas. Tem uma que está brilhando, está crescendo 40% ao ano. Como é que pode? No mesmo mercado praticamente que esses outros. Tem outra aqui, imobiliária, incorporadora, bem, já passou, encontrou, está aqui o Luiz Oswaldo, é presidente de uma delas, fundador e presidente de uma delas. Imobiliária, incorporadora, empresa... Não, já está saindo. Já encontrou a saída. Aliás, Luiz, eu hoje me hospedei no novo hotel. O Renatinho está aí? Estava chegando aqui, né? É uma cortesia que eu recebi aí, o novo hotel foi construído por ele. Rapaz, eu fiquei impressionado com o novo hotel. Ali em Botafogo, na praia de Botafogo, 330. Show de bola. E atendimento, cara, não é só bonito que está bonito, realmente está um valor ali. Atendimento eu fiquei impressionado, clientividade. Não foi. Mas eu acho que foi mais do que isso, porque eu vi com outras pessoas também, o mesmo grau de tempo, eu fiquei impressionado de ver. Né? Mas, enfim, eu quero falar aqui, como é que pode, num setor em que muita gente está quebrando, tem essa empresa que está nadando de braçada. Então, eu sempre me pergunto assim, onde é que está a diferença? Qual é o diferencial? Qual é o ponto desse negócio aqui? A diferença está aqui, olha, liderança. Eu consigo ver a diferença aqui. Os líderes, quando tiveram percepção antecipada, eles não ficaram esperando o problema crescer, o pepino. Coragem para decidir, na hora que entenderam, tiveram coragem. Velocidade para agir, alinhar os outros, sócios, líderes, comprometer a equipe, os caras superaram o desafio, está aqui. A diferença está aqui. Quem não percebeu, quem não teve coragem, quem ficou lento, quem não alinhou, quem não comprometeu, está dançando até hoje. Está dançando até hoje. Quem conseguiu fazer... Então, veja, não é tecnologia, não é mercado, tem uma construtora, 253 quebrando e o cara brilha, vá ver o cara que você vai ver a diferença do cara para os outros.
Tá nessa qualidade, está aí, de alguns líderes. A capacidade que os caras fizeram está tudo aqui o que eu gostaria de dizer para vocês, o que eu tenho sofrido e visto. Então, quando a gente fala quais são os desafios dos líderes para enfrentar os desafios desse novo ciclo, né? Tem vários desafios, eu vou falar aqui alguns, mas tem um qualificativo que é fundamental. É o comportamento diferencial dos líderes. E isso aqui virou o jogo, está fazendo com que a empresa ou continue afundando, ou estejam saindo, ou se preveniram e evitaram a crise, evitaram o buraco. Isso é impressionante, né? Então, acho que esse que eu queria compartilhar com vocês. Está muito na nossa mão. Não adianta ficar culpando o governo, não adianta ficar culpando as circunstâncias, não adianta ficar culpando Deus, não adianta ficar culpando a chuva, que choveu ou não choveu, porque o diferencial é outro. O diferencial está aí. Tem coisas que estão no nosso alcance fazer. E a capacidade dos líderes que faz esse jogo. Então, é isso que eu quero falar aqui para estimular vocês. Esse novo ciclo, para mim, tem 5 grandes desafios. Como é que a gente enfrenta? Primeiro grau para enfrentar é o posicionamento. Não dá para enfrentar a situação, esse novo ciclo, se nós, líderes das empresas, não reolharmos o posicionamento do nosso negócio. Eu acho que isso é fundamental. Não tem como, senão você fica com o barco sem saber onde é. Cada hora tira para um lado, cada hora vai numa direção. Posicionamento é fundamental. Tem que rever o posicionamento. O que é que eu estou fazendo, para quem é que eu estou vendendo e qual é o meu posicionamento no mercado, como é que eu me diferencio no mercado, frente aos concorrentes, frente aos outros. Posicionamento, para mim, é fundamental, é o propósito, é o significado comum. Aqui é uma empresa, né? Esse aqui é um exemplo que eu peguei em 2005, aí foi na Nestlé, um trabalho que nós fizemos lá. Quando o cara chegou lá, o Ivan Zurita, lá na Berrini, na Avenida Berrini, com a equipe dele, os 20 diretores, redefiniu o posicionamento da Nestlé. Nós queremos ser uma empresa de bem-estar e saúde, não apenas uma empresa de alimentos. Isso eu estou dando um exemplo do que é posicionamento. Então a gente ouve a marca Nestlé, mas a gente pensa que ainda é alimento. Não é. Isso foi em 2005 para 2020. Esse é o posicionamento 2020 da Nestlé. Ousado, foi para a matriz, negociar com os acionistas principais. Uma empresa que está há 95 anos no Brasil, está em todos os países do mundo. É uma ousadia danada, uma filial sair e hoje é o posicionamento da Nestlé no mundo. É o posicionamento mundial da empresa. Né? Repensou. Eu não quero ser só. Agora, quando eu penso nisso, o que acontece? Eu vou diminuir, por exemplo, começa meu processo de produção de alimentos. Eu diminuo taxa de gordura nos alimentos, tá certo? Eu mudo a fórmula. Eu diminuo taxa de açúcar nos alimentos. Eu crio alimentos mais saudáveis. Mas, além de tudo, eu posso investir em outras coisas, não posso? Eu posso investir em academia de ginástica? Eu posso investir em material esportivo? Eu posso investir na área de hospitalar? Eu posso investir em laboratório? Eu posso investir em empresas de beleza? Aí não é por acaso que hoje ela tem 50% da L'Oréal. O que tem a Nestlé a ver com a L'Oréal? Um posicionamento diferente. Meu negócio não é só ser uma empresa de alimento. Eu estou usando toda a minha máquina de distribuição para ser uma empresa de saúde e bem-estar, não apenas uma empresa de alimento. Esse é um posicionamento claro. Uma outra empresa aqui, essa empresa lá em São Paulo, em Guarulhos, perto de Guarulhos, é a Knorr-Bremse, ela fabrica freios ferroviários. Qual é o posicionamento dela? Não é fabricar o produto. O posicionamento é assim, eu garanto a segurança de 1 bilhão de pessoas que diariamente usam transporte ferroviário em todo o mundo. Isso é um posicionamento. Posicionamento da segurança. Eu não estou colocando aqui o produto. Estou colocando alguma coisa que vai além do produto. Esse aqui é um amigo meu, Ivan Naves, tem uma oficina mecânica pequena, para não pensar que é só coisa de grande empresa. Ele definiu, meu posicionamento é montar um salão de beleza para automóveis. Não é uma oficina mecânica, é um salão de beleza para automóvel, onde eu cuidarei não apenas do carro, mas também do cliente. Isso é um exemplo de posicionamento. Posicionamento não é o que a gente faz com a empresa, é o que a gente faz com a mente dos clientes, parceiros e colaboradores. Então isso aqui é importante conceituar. Posicionamento é o que a gente faz com a mente. É como você posiciona a marca na mente e no coração de cliente, parceiro e colaborador. Então o Ivan Naves está posicionando, o que ele está fazendo com a empresa, né? Como ele está posicionando. Ele chega para o cliente dele e diz assim, eu tenho um salão de beleza para o seu automóvel. É muito diferente de eu dizer, eu tenho uma oficina mecânica para o seu automóvel, tá certo? Quando ele vai contratar alguém, você quer vir trabalhar comigo? Uma coisa às vezes, você quer vir trabalhar comigo, Zé Augusto? A minha oficina mecânica quer vir trabalhar, você vai olhar, pô, oficina mecânica, já trabalhei uma, quanto é que você vai me pagar mais, não é isso? Mas se eu lhe disser, você quer vir trabalhar comigo no meu salão de beleza para automóveis? Você, no mínimo, vai, o que é isso? E pode ser que o seu coração pulse. Esse é diferente do posicionamento, não é o que você faz com a empresa, é o que você faz com a mente e os corações do cliente, colaborador e parceiro. Então, a reflexão, qual é o posicionamento aqui? Tem gente aqui da coleta.
Qual é o posicionamento aqui da Essence? Qual é o posicionamento lá da Performance? Qual é o posicionamento de cada uma da empresa? Qual é o meu posicionamento pessoal? Qual é o meu posicionamento como profissional? E essa pergunta eu me faço todo dia. Como consultor, eu sou o quê? Para não confundir meu público, né? Eu não quero que o cara pense que eu sou escritor, que eu sou intelectual, que eu sou acadêmico, eu tenho um posicionamento. Qual é o meu posicionamento? Isso aí eu zelo pela imagem e o posicionamento, como é que eu quero ser percebido. O posicionamento é como é que eu quero ser percebido. Então essa aqui é a pergunta, qual é o seu posicionamento? Qual é a sua bandeira? E isso aqui foi inspirado desde o livro que eu escrevi lá em 2003, está sendo reeditado agora, Você é o Tamanho dos Seus Sonhos. É um livro sobre posicionamento, é um livro sobre sonho, é um livro sobre estratégia, é um livro sobre empreendedorismo, a visão que cada um tem do seu negócio. E ali eu peguei alguns exemplos, o Osiris Silva colocou, é fabricar o primeiro avião de verdade que vai voar no Brasil, o posicionamento dele era esse. O Seabra da Natura era fabricar os produtos para o que a irmã dele estava fazendo. Está aqui o do Ivan Naves. Está aqui o da doutora Zilda Arte, transformar a vida de 2 milhões de crianças carentes. Está aqui o do Zé Pescador lá na Bahia, transformar os dados do pescador em Itaparica. Foram os exemplos que eu usei na época. De posicionamento, de sonho. Eu não tinha muito claro esse negócio de posicionamento há 10 anos atrás. Era mais o sonho, qual é o propósito, qual é o significado. Hoje eu trago para o conceito do posicionamento, que eu acho que isso aqui é importante. Como é que você se posiciona perante o seu público e como é que você quer ser percebido pelo seu público. Então, para mim, a primeira missão do líder, no momento desse novo desafio que a gente está, que está tudo em turbulência, qual é o posicionamento da sua empresa, qual é o posicionamento do seu negócio. Se você não tiver isso claro e não alinhar seus líderes, seus sócios, seus investidores, sua equipe, fica difícil. Aí começam os conflitos. Se você não tem um posicionamento alinhado entre as diferentes pessoas. Então, isso está ali, a nuvenzinha está aqui, integração, posicionamento. Eu próprio, posicionamento hoje, estou aqui, olha. Estou com um novo projeto aqui. Quando eu viabilizar o sonho do empreendedor, estava começando isso aqui com o Marco. Criei esse negócio aqui, Espaço do Empreendedor, que é uma escola de empreendedorismo. Uma escola muito mais simples, né, do que o que é o Sebrae, mas é um nicho específico. E eu tenho um mote assim, que o mote é assim, você pode começar do zero, mas não precisa começar do escuro. Meu posicionamento é esse aqui. Você pode começar do zero. Você quer montar um negócio novo? Pode começar do zero, mas não precisa começar do escuro. Então, alinhe-se, posicionamento é esse aqui. O segundo cliente vem a ver aqui com o negócio da clientividade. O maior desafio que eu tenho conversado com os líderes, a respeito da cliente, assim, é uma cultura em que todos estejam voltados ao cliente. Isso é que os caras sofrem. O pessoal comercial está voltado, mas o pessoal do back-office não. O pessoal não sei de que lá não. O distribuidor é um desgraçado, aquele cara, o cara não consegue vender lá, escoar o produto lá na linha de frente, como é que eu faço? O cara tem essa angústia, cliente. Né? O que é que eu quero dizer sobre isso? Quero dizer assim, o marketing atual não está funcionando. A forma mais elegante que eu tenho para dizer. A forma mais bruta que eu tenho a dizer assim, é o fim do marketing tal qual nós o conhecemos hoje. O marketing está chegando ao fim. O marketing está esgotado. O conceito do marketing está desbotado. Não funciona mais. É uma hipocrisia danada. Joga para a plateia, propaganda, publicidade, engana consumidores. Não está conectado coisa nenhuma com as empresas, com os clientes, com o que ele nasceu para fazer. Aliás, a própria origem do marketing foi os 4 P's do marketing. Produto, preço, promoção e o P, place, que é distribuição. O guru que criou o marketing esqueceu do cliente. Os 4 P's, cadê o cliente no modelo do marketing? Então, eu estudei no Fundamentals of Marketing, em 1973, estudei no livro do guru, aprendi, então tem 50 anos isso, e toda essa geração aprendendo um conceito que o cliente não aparece. No conceito do marketing, veja que coisa interessante. E todo mundo compra esse negócio. É o conceito do marketing onde não tem cliente. O cliente está fora do conceito do marketing. Se fosse os 4 P's e um C no meio, ainda passava. Mas não tem C no meio. Então, essa ideia que eu tive, inclusive, da clientividade é de resgatar o cliente para o local onde ele nunca deveria ter sido tirado, que é o centro de tudo. Por que clientividade? Porque tem a palavra competitividade. Todo mundo já ouviu falar competitividade. Competidor é quem fica cuidando da vida do vizinho. Tem a palavra produtividade. Qual é a origem? Produto. Vem do produto. Produtividade. Qual é a palavra em português que diz respeito àquilo que interessa na vida de qualquer empresa, que é a razão de ser de qualquer negócio, que é o cliente? Qual é a palavra em português que diz isso? Não tinha. A mais próxima é marketing, que não é português. Então não tem a palavra, então eu criei a palavra. Tem competitividade para competidor, tem produtividade para produto, tem clientividade para cliente. Registrei no NPI, está aí, fazendo um estrago. Qual é a pretensão? Ao mudar a terminologia, mudar o modelo mental das pessoas.
Porque se ficar explicando tudo isso com as mesmas palavras que já existem, as pessoas não vão entender, vão pensar que é um jogo de inteligência e que é poesia, que é jogo de palavras. Quando você rompe a barreira e cria uma palavra nova, você, pelo menos, desperta a curiosidade. É chamado dissonância cognitiva na cabeça da pessoa. Tecnicamente, você cria uma dissonância, as pessoas têm que parar para ouvir. E é isso que eu quis criar, parar para ouvir a clientividade, que é voltar nisso aqui. É a nova frente de batalha, já falei isso aqui, é a experiência do cliente. Não vai ser mais o CRM, vai ser o CXM, Customer Experience Management. Não é mais o Customer Relationship Management. CRM está em baixa. O futuro vai ser CXM. O que o cliente quer é experiência. Quando você constrói um apartamento, quando você chega no hotel e constrói um negócio lá, o que o cliente quer, não quero saber, eu quero saber da experiência que eu vou ter ali. É isso que eu valorizo, é isso que eu compro. É esse intangível que eu estou comprando. A maioria das pessoas não quer apenas um emprego, quer um significado para as suas vidas. Clientes não querem apenas comprar, não querem comprar produto ou serviço, eles querem ser parte de alguma coisa, de uma causa e de um propósito. Tem cliente hoje, você entra na gôndola do supermercado, onde você vai comprar um produto lá que ele não gosta da imagem, da reputação que aquela empresa tem, não compra o produto, ele está comprando hoje em função de se identificar seus valores com os valores da empresa. Se uma empresa tem trabalho infantil, uma empresa têxtil, você vai comprar produto ali? Eu não compro. Se uma empresa, coisa de couro, você sabe que maltrata animais, não sei o que lá, você acaba não comprando. E o mundo está ganhando essa consciência. Né? Você usa esse trabalho escravo, você faz isso, faz aquilo. O mundo está ganhando essa consciência, então tem a ver muito com essa coisa. Nós precisamos de uma nova forma de pensar, uma nova terminologia, é isso que eu quero colocar. Por isso que eu queria as palavras clientividade. Em vez de chamar de PDV, ponto de venda, veja que coisa antiquada. Meu ponto de venda, sabe o que é? Eu estou pensando na venda. Estou pensando na empresa, na venda. Por que não chama ponto de compra PDC, que é o ponto de compra, o ponto do comprador, a perspectiva do comprador? Então veja como é que a palavra trai a verdadeira intenção da pessoa. Nós temos foco no cliente, e aqui é o meu ponto de venda. Pô, não tenho foco no cliente se eu estou pensando em ponto de venda, cara. Ponto de venda, estou pensando em vender. Se é PDC, é o ponto de compra, estou pensando no comprador. Viu como trai, a palavra trai? Não é CRM, vai ser CGM, já falei. Não é organograma, é o clientograma. Clientograma, eu estou em campanha para tirar a palavra organograma do Aurélio. É clientograma, cara. Como é que sua empresa funciona? Você dá exemplo que eu tenho um departamento daquele e você quer que o cliente se ajuste à sua organização. Cliente, se ajuste a mim. Aqui é o departamento financeiro, você se dirige assim. Aqui é o departamento, eu me estruturei, você que se ajuste à minha forma de pensar. E o que eu penso às empresas hoje assim, cadê o seu clientograma, cara? Ou seja, cria o fluxo a partir do cliente. Quando o cliente bate na sua porta, a partir do momento que ele vem, até que ele compre, que ele use e faz o pós-uso, como é o fluxo? Isso chama-se clientograma. Se você entender o clientograma, você vai ser mais eficaz. Pare de pensar no organograma. Estruture sua empresa a partir do fluxo do cliente, de fora para dentro, não apenas de dentro para fora. Cria a palavra solucionamento, outra que não existe, em vez de atendimento. O cliente não quer apenas atendimento e relacionamento. O cliente quer solucionamento, ele quer solução para suas necessidades. Não é só atendimento, é um passo acima. E eu criei um negócio chamado clientômetro, em vez de pesquisa de mercado. Você faz uma pesquisa de mercado, contrata, leva 3 meses fazendo, depois 1 mês para preparar o relatório, depois vai lá para uma reunião, levar 5, 6 meses depois, quando você apresenta o resultado, o mercado já mudou. O cliente já é outro. O cliente que era solteiro já casou, o que era ativo já morreu, o que era casado já divorciou, o que não tinha filho já tem filho, mudou. Pesquisa de mercado dá nisso. Então, clientômetro é assim, uma coisa instantânea, na hora, é o termômetro do cliente. Você bota debaixo do braço e vê se o cliente está com febre. Em vez de fazer exame laboratorial. O exame laboratorial você faz, leva 3 dias para ver se sai o resultado do que é que você vai fazer, se liga para o médico. Você botou o termômetro debaixo do braço, o que é que você faz? Você vê logo que seu bebezinho está com febre e dá logo o remédiozinho, na hora. Você empodera as pessoas na linha de frente a resolver a situação com o cliente. Em vez de ficar levando para o departamento de pesquisa, o departamento de marketing, fazer processamentos, estatísticas e gráficos que depois não dizem nada, que estão fora da realidade do dia a dia. Estou sendo muito radical, gente? Então, estou colocando assim, nós temos que romper. E para romper, tem que criar uma nova terminologia, porque se eu ficar explicando tudo isso com a terminologia existente, não funciona. Aí quando você rompe, você começa a pensar. O que eu mais gosto é o PDC em vez do PDV. Isso aqui para mim rompe. O clientograma em vez do organograma. Então isso também... Então essa que é a ideia aqui dessa coisa.
E o cliente assim, a quem é que nós queremos servir, a quem é que nós não queremos, qual é o perfil, isso aqui todo mundo já faz, qual é o perfil, qual é a renda, qual é a região. O que os caras não perguntam é assim, o que é que eles compram de fato, quais são os benefícios, qual é a experiência desejada. Isso aqui é o básico, é a demografia. Eu não estou interessado na demografia não leva a nada. O que leva é aqui a experiência do cliente, é o jeito. Isso é que leva para a oportunidade de não explorar, é colocar o cliente no centro de tudo, no centro do organograma. Clientividade é fazer com que todos sintam-se responsáveis pelo cliente, do porteiro ao presidente. Todos responsáveis pelo cliente, do porteiro ao presidente. Isso aqui é difícil como o diabo numa empresa. O departamento comercial está mais ligado, ganha disso, vive de comissão, faz isso. E o resto? Aí o departamento comercial faz um negócio, aí o financeiro, o cliente não pagou a fatura lá. O que é que o financeiro faz? Creu em cima dele, né? Cobra. Pô, se não fizer, eu vou tomar o produto de volta. Aí o jurídico manda uma carta, vou processar, vou fazer não sei o que lá, vou botar no Serasa. Então o comercial faz uma coisa e os outros fazem outra. É difícil a beça. Como é que você... Do porteiro ao presidente. Olha esse caso aqui. Aconteceu comigo tem alguns meses atrás. Aconteceu o seguinte. Estou na minha casa, tem um escritóriozinho lá, escrevendo um dos livros, não sei o que eu estava fazendo, preparando uma palestra, alguma coisa. 11 tanto da noite, minha mulher veio, meu amor, está na hora de dormir, vamos lá. Eu disse, meu amor, não dá ainda tenho que terminar isso aqui, mais 10 minutinhos, meio. Então eu vou na frente, daqui a pouco você vai, tá legal. Não demora muito não. E ela foi lá na frente. Meia hora depois, sei lá, uma hora depois, eu vou para dormir, tirar o meu óculos, liguei a mesinha de cabeceira, o abajurzinho, né, para enxergar onde é que é botar o óculos. Quando eu acendo o abajur, que eu vou tirar o óculos, eu vejo na mesinha de cabeceira uma revista, Vejinha, a Vejinha de São Paulo, dobrado numa página sobre um determinado restaurante que tinha acabado de inaugurar em São Paulo. Eu olhei aquilo, o que é que esse restaurante está fazendo aqui na minha mesinha de cabeceira? Peguei aquilo. Ela deve ter lido a Vejinha, foi dormir, morreu de sono, botou ali e tal. Então, acabou. No outro dia de manhã, vou no banheiro, escovando o dente, fazendo a barba, quando eu chego, na bancada do banheiro estava lá a Folha de São Paulo, uma tirinha sobre o mesmo restaurante. Eu digo, não é possível, o restaurante está atrás de mim. O que é que acontece? Aí, cara, aniversário de casamento. Porra, é quinta-feira, aniversário de casamento, depois de amanhã. Ela deve estar querendo nesse restaurante. Aí eu fiquei na minha, chegou na quinta-feira de manhã, pô, beleza, frutinha, café na cama, aquele negócio todo, né, que a gente faz, não sei o quê, amor, flores, tal. Meu amor, vamos sair hoje para jantar? Aonde? Primeira vez que ela fez. Eu disse, não sei, estou pensando. Vou ver aqui, vou escolher um lugar legal. Mas só queria saber qual é a roupa que eu coloco, qual é... Se vou no cabeleireiro, se produza, vai ser show de bola, restaurante de primeira. Mas você não sabe qual é? Não sei, ainda vou pensar, eu estou morrendo de pressa. Volta à noite, vamos lá, ela já estava pronta, estava linda, pô, tá legal e tal, não sei o que lá. Mas onde é que nós vamos? Não sei, né? Entro no carro, quando chega na rua do tal do restaurante, dobrando a esquina, que ela viu a rua, ela fez, meu amor, como é que você adivinhou? Não é? Você andei recebendo mensagens aí psicografadas. Hã? Aí eu digo, pô, não sei o que, Parará. Aí chego na porta do restaurante, já estava uma muvuca lá, que estava, né, uma muvuca de gente, baixei o vidro, o porteiro, viu, o valet, né, o cara lá, o monobrista. E aí, compadre, tudo bem? Eu perguntei, ele franziu o rosto assim, doutor, tá um inferno lá dentro, vai levar 1h30 para conseguir sentar numa mesa. Né? Fui para um já conhecido. Não ia sair quinta-feira à noite, ia sair de casamento para entrar no inferno. E tinha feito reserva. E o cara falou, quer dizer, na carteira desse cara, manobrista, devia estar escrito o quê? Afugentador de clientes. Não vira a cor no meu cartão de crédito naquela noite. E eu estava cheio de boas intenções. Pensando não só no jantar, mas no pós-jantar, cara. Olha a zebra. A culpa é dele? De quem é a responsabilidade? Do líder, do gerente, do dono. Gasta uma fortuna para sair na Vejinha, uma fortuna para sair na Folhinha de São Paulo. Investe nisso, o melhor chefe de cozinha do Brasil, e as melhores toalhas, e o melhor não sei o que lá, e o restaurante realmente depois a gente teve lá, é lindo, é fantástico, comida muito boa. Esqueceram de investir no básico. Qual é o básico? O primeiro ponto de contato
do cliente com o estabelecimento é este rapaz aqui. Em alguns casos é terceirizado ainda por cima. Se eu não cuidar desse, o tal do ecossistema, né? Se eu não cuidar desse, dançou, perde o cartão de crédito. É isso que é criatividade, do porteiro ao presidente. Foi nesse dia que eu criei a expressão do porteiro ao presidente. De ponta a ponta. É o básico, gente. Então, é conceito de marketing, ficar fazendo PowerPoint de marketing, não sei o que lá, faz pesquisa de mercado, para quê? Tá ali o nosso amigo Ivan Naves e tal. Esse eu vou contar a história dele. Sabe o que foi que eu conheci esse cara? O Ivan, olha o posicionamento dele, né? Um salão de beleza. O livro que você conheceu, que você me falou, é 2005, Momento da Virada. Eu comecei o livro, o prefácio do livro é contando a história do Ivan Naves. Não sei se você recorda disso. Não é? Primeiras páginas. Esse cara foi impactante para mim. Sabe por quê? O posicionamento dele é esse. Um salão de beleza para automóvel. Quando eu vi isso, eu digo, pô, parece coisa meio de boiola. Eu não cuidarei do carro, mas também do cliente. E ele disse, pô, eu não quero ter cliente, eu quero ter fãs. Ele colocou assim para mim, eu quero ter fãs. Eu digo, pô, esse cara é boiola. Que negócio, ter fãs. Mas ele lá, César, eu disse, mas ele fez, César, o marketing já era. Foi o cara que me disse em 2005, eu já estou no pós-marketing. Falou assim para mim, eu digo, pô, meu negócio é outra coisa aqui. Sabe como foi que eu conheci o Ivan? Carro novo, comprei, marquei com os amigos lá, fui me exibir um dia lá com o carro novo, cheio, marquei num sábado, todo mundo sentado na beira da calçada lá de um restaurante lá chamado Sujinho, em São Paulo. Cheguei com o carro, fiz lá um cavalo de pau, encostei o carro. O pessoal olhou, pô, aí um cara virou para mim, pô, César, carrão, hein, tá podendo. Não, tô trabalhando muito, cara, tô gramando. Meu sonho de consumo, não sei o que lá. Aí eram 5 amigos, né? Eu e mais 4. 4 amigos, eu e mais 4. Um deles virou para mim, na hora que eu peço o show, ele disse assim, ô César, carrão legal, tá, mas quando o seu carro quebrar, tem esse cartão aqui desse cara, é o Ivan Naves, a oficina aqui, autoestima. Não chame de oficina, que é um salão de beleza, mas o seu carro não merece ser oficina, o seu carro tem que estar salão de beleza. Nem de revendedor, não sei o que lá, de autorizado, de concessionário. Eu olhei pro cara e disse, meu amigo, eu estou mostrando meu carro novo, você já vem com sua boca de sino, jogando praga no meu carro. Quando o carro quebrar, pelo amor de Deus, meu carro não vai quebrar, já o chope já desceu quadrado, já perdi um amigo, virou ex-amigo. Mas guardei o cartão. 6 meses depois, não é que o carro quebrou. Primeiro cara que eu lembro, do infeliz. Eu liguei para ele, pô, você é infeliz, jogou praga no meu carro, o carro quebrou, eu não encontro o cartão, qual é aquele negócio lá que você falou? Ah, Ivan, me deu o número, eu liguei, seu Ivan, aqui é o César, sou amigo de fulano, estou vindo aqui, o meu carro está quebrado, eu preciso saber o endereço da sua oficina para levar o meu carro. Ele disse, eu acho que o senhor ligou para o número errado. Eu disse, mas não, o número tá. É, mas aqui não tem nenhuma oficina mecânica, não. Aqui é um salão de beleza para automóvel. Ih, desculpe, vacilo, parará. Aí o cara vira para mim e disse assim, seu César, qual é a cor do seu carro? Eu disse, eu não estou querendo pintar o meu carro. O senhor não entendeu? Eu disse, não, eu acho que tem alguma coisa errada com o senhor. Ele me disse, o senhor é desocupado? Porque o senhor é amigo de fulano, que é um executivo, o senhor deve ser da mesma turma dele, o senhor está querendo, seu carro está quebrado, o senhor quer meu endereço para trazer o carro para cá? Não é assim que a gente trabalha, não. Eu vou mandar buscar o carro onde estiver. E vou lhe antecipar mais, quando o carro estiver pronto, eu vou mandar levar no endereço que o senhor determinar. Eu não quero cuidar só do carro, eu quero cuidar também do meu cliente, eu já comecei a gostar do cara. Ele perguntou o negócio da cor, eu digo, cara, eu não estou pintando o carro. Não, é só uma curiosidade, eu falei, qual tal? E a marca? Eu dei toda a ficha do carro. Não, amanhã às 7h30 posso ir buscar? Pode. 7h30 da manhã o cara lá vai buscar, quando eu desço na garagem, junto da minha garagem não está o meu carro quebrado, eu não pegava a desgraça do carro. Está um carro igualzinho ao meu. Com ele dentro, é o seu, que é o César. Ele não sabia que você tinha um carro igual ao meu. Não, não é meu carro. Eu trouxe esse carro para o senhor usar durante os 3 ou 4 dias que eu passar tratando do seu carro. Eu digo, não acredito. Eu digo, como é que é? Meu amigo, eu não estou alugando o carro, nem eu estou lhe alugando. Mas eu já disse que eu quero cuidar do cliente, o senhor não está acostumado, o senhor não gosta do carro? Eu trouxe um carro igualzinho, o senhor não tem problema, nem estresse, eu já vivo todo estressado, já fui estúpido comigo no telefone, o senhor vive estressado, trouxe um carro igualzinho. Aí eu saio com o carro, ele foi, tá, vai lá, saio com o carro estava outra coisa, igualzinho ao meu, mesmo ano, mesma cor, mesma marca, eu vou ligar para ele, já vou trocar de carro. Pago a diferença, é o meu pensamento. E já estou resolvido. E falei, não vou pagar a diferença, porra, eu vou esperar o carro. Aí veio o carro.
No outro dia, 3 dias depois, ele veio trazer o carro. Eu tinha dito a ele antes, ele falou, eu disse, olha, tudo bem, mas não estou... Eu disse, e a fatura, cara? Ele falou, o senhor não vai nem perceber a diferença. Eu disse, não vai ter negócio de aluguel de carro. Não, não se preocupe. Ele chegou com o carro, quando o carro chegou, eu já vi, pô, meu carro tá novo, de show. Vamos fazer um test drive, sair dirigindo o carro, estava show de bola, voltamos. O senhor gostou do meu serviço? Eu gostei. Mas eu queria só responder convictamente quando eu ver a fatura, né, Ivan? Aí ele mostrou a fatura, eu olhei, eu já tinha pesquisado, né? 5% a mais. Mas o que eu tinha economizado, né? Não andei com carro, não tive tempo, né? Fiz aquela continha ali rápido e valeu a pena. Né? Não, você gostou do meu serviço? Adorei. O senhor recomenda para seus amigos? Claro. Para sua família? Claro. Para seus clientes? Claro. Ele tirou do bolso um montinho assim de cartões, amarrado numa borrachinha de dinheiro, e me entregou. Então, por favor, divulgue o meu serviço. Ele disse, legal, obrigado. Não sei o que lá, mandei pagar a fatura. Quando eu entro no elevador, que eu vou subindo, que eu olho o cartão da autoestima que ele me deu, César Souza, diretor do departamento de vendas, boca a boca. Aí eu criei uma expressão para esse cara que eu não botei naquele livro, botei nesse agora, chamado respirar cliente. Temos que aprender, não é negócio de foco no cliente, foco do cliente, que conversa acadêmica chata, cara. Vou te dar o cartão diretor do novo hotel. Do novo hotel. Vai botar aqui, ó. Vai de venda na boca. O cara, pô, esse cara, eu criei essa expressão, os caras ficam discutindo foco no cliente, foco do cliente, foco nos... Porra, né? Sabe o que é que esse cara sabe? Respirar cliente. Esse cara respira cliente. Temos que aprender a respirar cliente. Essa é a clientividade, a origem da clientividade. Está aí o Ivan Naves. Terceiro, pessoas. Pessoas é importante para o líder. Então, posicionamento. Clientes são 5, né? Pessoas. O líder tem que cuidar de quê? Dos sobreviventes. Tivemos que fazer muitos ajustes, temos sobreviventes, não está fácil cuidar dos sobreviventes. Primeira coisa que o líder tem que fazer. Como é que eu remotivo os sobreviventes para eles não acharem que daqui a pouco vai acontecer com eles o que aconteceu com os outros nos últimos 2 anos? Jovens, não sei lidar com jovens. Temos que aprender a lidar com jovens. Longevidade, não sei lidar com os caras mais de 60. Estou mandando embora. Estou perdendo, às vezes, inteligência, experiência, uma série de coisas, porque baixaram uma norma burra da era industrial que o cara mais de 65 tem que aposentar, porque naquela época o cara carregava caixa. Então, no físico, você não tem mais força aos 65. Mas o mundo mudou para um mundo intangível, que hoje a experiência e a inteligência é outra coisa. E eu continuo com a mesma prática da era industrial, 1920. Valores, Lava Jato está aí para mostrar. Empreendedorismo, necessidade, integração importante dentro das empresas, ou seja, no que diz respeito a pessoas, são esses os desafios que eu tenho visto. Como conseguir um grau de integração alto. Quarta, eficiência operacional importante. Não está fácil, né? Como é que a gente faz redução inteligente dos custos, redução dos desperdícios e gastos ocultos? Não é só cortar gente, não. Tem gente que entra em empresa e o cara só quer cortar gente. Ele acha que reduzir custo e eficiência operacional é cortar gente. Passei a régua em 300. Eu participei de uma que foi 8.500 que demitiram. Participei de outra que foi 2.800. Participei de gente, coisas pesadas assim. O cara quer cortar gente, não é cortar gente, cara. Eu digo, você vai mandar 300 embora, seu custo vai continuar lá. Sabe por quê? Porque você não está olhando o desperdício, os gastos ocultos, o retrabalho. O líder não explica direito o cara o que é que faz. O cara faz mal feito, tem que fazer de novo, e esse retrabalho custa. Você está medindo o retrabalho? Você acha que é o mais fácil é mandar a gente embora? Não é só isso, não. De vez em quando tem que mandar mesmo, tem que limpar a área, aproveitar e avaliar. Mas reduzir custo não é isso, não é mandar a gente embora. Redução dos custos fixos, melhor utilização do recurso, uma cultura de eficiência, ou seja, está aqui. Esta semana, segunda-feira, eu sento lá na reunião do conselho de uma empresa e tinha uns negócios lá. Primeiro, vi um negócio assim absurdo, né? Eu estava desconfiado, chamei o presidente, cara, não, vai falar lá com o financeiro, chamei o financeiro, uma composição de custos. Eu quero, disseque isso aqui para mim, que eu quero ver isso aqui, eu quero entrar no fundo. Aí, custo de transporte. Aí 2 empresas do grupo, uma apareceu 300 e poucos mil e outras 194, 500 mil somando os 2. Aí eu olho, o presidente olha para mim e diz assim, pô, realmente, você tinha total razão, olha aqui, ó, custo de transporte, 500 pau no ano. Aí o cara que trouxe assim, não é no ano não, é por mês. É 6 milhões. É 6 milhões que está aqui o custo oculto de uso de transporte inadequado dessa empresa. Entendeu? Custo de turnover, eu já me deparei com o custo de turnover, 36 milhões de reais no ano passado. 36 milhões custo de turnover. Sabe por quê? Demite gente,
Aí 3 meses depois admite de volta, o cara não sabe liderar, não, traz de volta e tira e bota, vai fazer o conta 36 milhões no ano. É brincadeira. Adianta demitir gente? Quando você tem custos assim ocultos e gastos e retrabalho e por aí vai. Agora, eficiência é a coisa que o líder tem que fazer hoje, tem. E por último, autoliderança, né? O cara tem que cuidar do seu negócio, muita informação, tem que ser multifuncional, tem que cuidar várias dimensões da vida, as moças também, coerência do que diz o que faz, gestão do tempo, ser o exemplo, o desenvolvimento, equilíbrio, dimensões da vida, cuidar principalmente da saúde, que eu tenho de cliente com problema, aliás, um morreu, há 2 semanas atrás, presidente do conselho de uma empresa, morreu, saiu com a mulher para jantar numa sexta-noite, morreu, fulminado, 54 anos de idade, cliente meu, CFO de uma empresa, presidente do conselho de outra. Aí entrou uma ação na justiça contra ele, numa briga de sócio, na outra, na quarta foi um problema, na quinta briga de sócio, na sexta ele sai com a mulher para jantar e 9h30 da noite caiu fulminado, morreu. Tem um aqui com AVC. O que eu tenho um problema aqui de divórcio, aliás, estava em Gramado resolvendo um pepino. Divórcio. O cara tem 45%. Aí quando começa a brigar, a mulher vai separar, tem que dividir. A mulher diz, bem, eu tenho 22,5%, né? Quero um lugar no conselho, quero uma diretoria, tenho 22,5%. E aí, como é que fica? E muito problema. Quando a economia está bem, está trazendo dinheiro para casa, as coisas, então você camufla uma série de coisas. Quando a economia enxuga, não vem muito dinheiro para casa, os problemas começam a aparecer. Então, o que eu tenho visto de estresse, saúde, morreu, está aqui, divórcio, tem uns 3 aqui nos últimos 6, 8 meses que eu tenho acompanhado. Amigos, aí os caras não têm, comunidade, ou seja, a vida tem uma série de coisas, não é só trabalho e realização financeira. Eu trouxe aqui um coisa assim, eu gostei muito do negócio da Olimpíada aqui no Rio, fiquei fascinado, foi um negócio bonito a beça, né? Aí eu trouxe algumas coisas, quando eu estou falando de autoliderança, dar o exemplo, amigos, vida espiritual, vida familiar e coisa, como foi que eu procurei ilustrar isso? Foi assim, olha, primeiro, olha esse cara aqui, o maior medalhista da história das Olimpíadas. Nadador, mas olha a foto dele aqui, qual é? Isso diz um bocado, né? Essa foto não diz uma opção de coisa pra gente? Essa moça aqui a Rafaela, olha. Aí tá ela aqui, ó. Aqui é o baiano, de Ubaitaba, o que ganhou 3 medalhas. Ela tinha que ser na Bahia, né? 3 medalhas. Sabe por quê? Em velocidade, é incrível isso, em velocidade, né? Incrível isso. Incrível. E sabe por quê? Ubaitaba, sabe o que Ubaitaba quer dizer? Taba, cidade. Uba, canoa. Cidade das Canoas. Ele ganhou as 3 na canoagem. Porra, tava no DNA, cara. Ele nasceu ali. Aqui, olha, a moça mais jovem, 13 anos, a mais experiente, 62 anos. Coreia do Norte e Coreia do Sul, cara. Só aqui você vê um negócio dele no Rio de Janeiro. E olha para essa aqui, a americana cai, a moça da Nova Zelândia vai lá levantar. Olha que coisa. E olha esse cara aqui, que a imagem aqui não está dando para ver. O cara parece que está brincando aqui. Parece que está ali aqui na praia, correndo e... É impressionante. Isso não diz uma opção de coisa para gente? Do que eu estou falando aqui, olha, desses aspectos. Vida familiar, não sei. É isso aqui, olha, a forma... Agora também isso aqui diz uma opção de coisa. Esse cara aqui, 12 medalhas. Uma mentira. Custou patrocínio, custou título, custou processo, custou tudo. O mundo está assim, cara. O mundo está assim. Então o que significa isso? Não é mais apenas o resultado, tá certo? Porque o resultado é muito medalhista. Não é só o resultado, tem uma coisa intangível sendo valorizada aqui. O cara perdeu os patrocínios, não foi porque perdeu medalha, não. Perdeu o patrocínio, uma mentirinha. Olha o pepino que criou. Aí esse aqui, ó, o cara lá que é o membro do COI, ele está aqui, é porque a imagem não está dando, ele está aqui escondido atrás de uma porta, aqui é a Polícia Federal chegando, ele está dentro do hotel aqui na porta, escondido quando foram pegar ele lá. E aqui o cara da Volkswagen, o problema sério que ele criou com aquela, da camuflagem lá das emissões de gás. Agora tem lados bons também, olha, tem aqui, cara, tem caras aqui que eu admiro muito, esse aqui é o Hugo Rosa da Método, esse aqui é o Márcio Fernandes lá da Electro, a Checo, a OC, o Raí, e os 2 caras são, ou seja, mostrando assim, né, tem outras coisas que não são só, quando eu falo em dar o exemplo. Bem, queria concluir falando sobre inovação, que não pode falar, desafio dos líderes no novo ciclo. Falei 5 coisas aqui. Posicionamento, clientes, pessoas, eficiência operacional, autoliderança.
mas não pode se concluir sem uma coisa chamada inovação, soluções disruptivas. Que não adianta fazer papai e mamãe, que não vai dar. Tem que inventar, tem que fazer diferente. Tem que fazer diferente. Então tem alguns exemplos assim, inove sempre, cocriação, solução. Aqui, ó, a frase que eu criei no outro dia, que eu quero vender para vocês, é assim: a lâmpada não é a evolução da vela. Certo? As duas iluminam, ou como se diz na Bahia, alumeiam. As duas, mas uma não é a evolução da vela. A lâmpada não é a evolução da vela. A lâmpada é uma solução disruptiva para o negócio da vela. Nós temos que criar lâmpadas a partir das velas que a gente tem. Não é simplesmente a evolução, é disruptiva. Então, hoje eu tenho trabalhado muito com algumas soluções disruptivas. Criamos até um negócio lá na Empreenda com uma empresa chamada Ponte, chamada Depois de Amanhã. A gente está olhando para o Depois de Amanhã. Então, tem aqui, ó, isso aqui não são produtos nossos, não. Esse aqui, sim. Doutor Consulta. Já ouviu falar no Doutor Consulta? Show de bola. Solução disruptiva na área de medicina. O carro Tato, Nando, o presidente da Tato, eu tenho que fazer um carro barato que custa $2.500. Fez de tudo e 1 ano e meio depois apareceu o maior grupo empresarial da Índia, o carro que custa $2.500. É uma revolução isso aí. Como é que você fabrica um carro que custa $2.500? O cara fez. O POP, isso aqui, se você acha que pasta dental é uma coisa, você tem agora pasta dental em cápsula, não sei se vocês já viram isso. É a solução disruptiva. O doutor Consulta já viu o log, né? Olha para aqui, Luiz, aí Luiz que é do ramo e o pessoal aqui da performance, esse aqui é de arrebentar. Esse aqui é no Texas, Mr. Dumpster, Dumpster significa caçamba, o cara viveu lá dentro, casitas. Austin, Texas, casas de 40 metros quadrados. Ela não é de vidro não, aqui é só para efeito demonstrativo. Toda pré-fabricada, pré-baldada, em termos de construção em um dia apenas, unidades habitacionais, fração do custo. Toda mistura o concreto por meio de guindaste robótico. É um caso super interessante isso aí. Solução disruptiva na área de construção. Agora, não é isso. Solução disruptiva não é isso. Você não vai inventar isso aqui que não vai dar certo. A gente tem que inventar isso aqui, inventar isso aqui. Não é isso aqui. Não é muito menos isso aqui. Nem é brincar com a marca dos outros. Nem com a marca dos outros. Eu vou passar depois aí, quem quiser acessar a partir de amanhã de manhã, acho que hoje a partir da meia-noite. O pessoal aí, internauta que estiver vendo, 28 CRA-RJ09, 28/9 é a data de hoje, tem os slides lá disponíveis, quem quiser usar. E só queria colocar, concluir para vocês, eu estava pensando, né, como é que eu concluo uma apresentação dessa? Eu vou concluir com os versos aqui, que alguns de vocês, em algumas apresentações, já me ouviram falar, mas eu acho que é importante, que são atribuídas ao Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, que o maior poeta da língua portuguesa. Mas quem escreveu o que eu vou falar não foi o Fernando Pessoa, não, foi um outro Fernando. É um Fernando que mora em São Paulo, já morreu até ele, professor lá do Colégio Positivo, na Avenida Paulista, mas tão bonito o negócio que alguém, o YouTube, a internet hoje é isso, né? O cara fala, espalhou um boato, o negócio pega. E disseram que foi do Fernando, e ele diz assim, olha, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já fazem parte do nosso corpo. Então veja que coisa profunda. Abandonar as roupas usadas que já fazem parte do nosso corpo. Esquecer os velhos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Ele diz, é o tempo da travessia. E se nós não ousarmos fazê-la, nós corremos um sério risco, o de ficarmos à margem, não dos outros, mas à margem de nós mesmos. Então, o meu objetivo hoje aqui foi conversar com vocês sobre desafios dos líderes nesse novo ciclo que a gente está vivendo. Quais são os desafios nesse novo ciclo que nós estamos vivendo? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer, né, para dar um salto. Aqui o líder que tem que dar um salto usando. Volto ao início. O salto que a gente tem que dar não é uma solução tecnológica. O salto, no meu modo de ver, é ter a coragem e a velocidade de tomar decisões, fazer as coisas acontecerem, criando, em alguns casos, soluções disruptivas. Não é ficar fazendo mais do mesmo. Não é buscar um incremento assim, de 5% a mais no próximo ano. Isso não vai levar, você pode até sobreviver um pouquinho mais no próximo ano. Se eu não criar uma solução disruptiva na relação com o meu cliente, na relação da gestão de pessoas, na relação com meus parceiros, no produto, no serviço, no posicionamento que eu tenho, procurei daqui um mapa de umas 5, 6. Se eu não criar alguma coisa, se eu não inovar, eu vou apenas sobreviver. 3% a mais, 5% a mais, eu vou ficar levando até um dia que eu levo uma.
e que alguém vem e toma meu lugar. Porque alguém está vindo. Então, essa solução disruptiva, eu me inspirei muito no Fernando Pessoa, que me lembrei no Fernando, lá o professor do positivo, que atribui ao Fernando Pessoa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo. Esquecer os velhos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se nós não ousarmos fazê-la, nós corremos um sério risco, o de ficarmos à margem, não dos outros, mas à margem de nós mesmos. Eu queria concluir dizendo assim, não fique à margem de vocês mesmos. Vamos virar o jogo. Tá bom, gente? Obrigado.